Aqui discretinha, não tem problema. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, Igreja Batista em Governador Portela. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Me perdoem o atraso, tive algumas falhas técnicas aqui, né? Mas agora a gente começa a nossa transmissão. Muitos agradecidos a Deus por esse dia. É um dia em que eu estou completando 38 anos de idade, né? E a nossa gratidão a Deus por mais esse ano de vida, pela obra que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família. E por poder encerrar esse dia do meu aniversário fazendo, né, essa live, fazendo esse estudo bíblico da Palavra de Deus. É uma bênção, né? Podermos estarmos aqui reunidos, né? Perdoe pelo atraso, algumas falhas técnicas. E estou aqui hoje muito bem acompanhado, né? A minha esposa linda demais. E a gente vai estar cantando Eu Te Agradeço, do Kleber Lucas, tá bom? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, E pelo teu favor é o que me faz crescer. eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, E pelo teu favor é o que me faz crescer. eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força E o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. oh, oh, Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força E o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. a honra, A glória, a força e o louvor a Deus. e o levantar Das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém, graças a Deus. É bom estar aqui com os amigos, com os irmãos nessa noite, agradecendo a Deus, né? Pela vida, por mais esse dia. Em especial eu, como já falei, agradeço a Deus por mais um ano de vida, né? Vamos estar dando prosseguimento ao nosso estudo sobre o Evangelho de João, né? Nós paramos na semana passada no capítulo 35, no capítulo 1, versículo 35, ou seja, no versículo 35 do capítulo 1 do Evangelho de João, né? Nós demos essa introdução aqui há algumas semanas atrás. Se você quiser, você pode buscar o vídeo tanto na timeline do Facebook quanto no nosso canal no YouTube, né? Para estar acompanhando o estudo integralmente. Hoje nós já estamos na terceira ministração, na terceira semana seguida, né? E algumas palavras-chave, né, algumas palavras que vão se repetir durante todo o Evangelho de João, já foram ditas, né? Como amor, como graça, como verdade, né? E agora
nós temos os primeiros discípulos que seguem a Jesus a partir agora do versículo 35. Discípulos estes que seguiam João e agora vão seguir Jesus. Amém? Então a gente vai estar lendo aqui a nossa Bíblia agora, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 35. Amém? Vou estar virando aqui para a gente ver a Bíblia. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? E eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele naquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Amém. Nós vamos aí até o 42. Bom, irmãos, nós temos aqui, ainda o ministério de João Batista acontecendo, E a gente vê que João Batista, ele olha para Jesus e fala: Eis o Cordeiro de Deus. Essa não foi a primeira vez que João Batista falou isso. Nós vimos no estudo passado, nos versículos anteriores, que João falou um pouco mais. Ele falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sei disso porque Deus falou comigo, aquele sobre o qual você vê descer o Espírito Santo, este é o Cordeiro de Deus. Então João Batista foi o primeiro a ser revelado quem era o Cristo, Uma revelação vinda direto de Deus através do batismo. João Batista batizou muitas pessoas, mas quando ele foi batizar Jesus, aconteceu algo diferente. E ele fala: Este é quem batiza com o Espírito Santo, E agora nós vemos aqui, O texto começa no dia seguinte, ou seja, João viu Jesus outra vez, em outro dia, e João estava acompanhado de 2 dos seus discípulos, discípulos de João Batista. E aí João repete aquilo: Eis o Cordeiro de Deus. E aqueles discípulos começam a seguir Jesus. Seguir mesmo, de andar atrás de Jesus. E Jesus olha para trás e fala: O que vocês querem? O que vocês querem? E eles dizem o seguinte: Mestre, Rabi, Mestre, onde você mora? Aqui, pra gente, parece que são poucas as palavras, Porque não tem aquele: Mestre, onde é que você mora? A gente pode ir com você, a gente pode passar o dia com você, as coisas acontecem muito naturalmente aqui. Existe uma submatéria da filosofia, ou seja, uma área na filosofia que se chama filosofia da linguagem. E nessa filosofia da linguagem existe uma teoria da economia. Como é que é essa teoria da economia? É o seguinte: quanto mais você tem em comum, quanto maior o contexto, menos palavras. Quanto maior o contexto, menos palavras. Um exemplo disso, Por exemplo, os engenheiros. Ou seja, os engenheiros, eles têm algumas palavras que eles dizem, o outro entende, mas se for alguém de fora, por não estar no contexto da engenharia, tem que se explicar muito, Aqui, quando eles falam: Mestre, onde moras? Já demonstra o interesse direto de passar mais tempo com Jesus. E eles já estavam seguindo Jesus. Eles já estavam sendo discípulos de Jesus antes mesmo de Jesus saber, porque já estavam seguindo. Eles deixaram de seguir João Batista e começaram a seguir Jesus. E aí a gente vê se cumprindo o que o próprio João fala, o João Batista fala em João capítulo 3, versículo 30. Convém que ele cresça e eu diminua. Ou seja, João Batista já estava diminuindo no seu ministério e Jesus já começava a crescer. E os discípulos, esses 2 discípulos de João Batista, começaram a seguir Jesus, O versículo
o versículo, e aí, né, onde moras, eles vão, passam aquele dia com Jesus, né? Passam aquele dia aprendendo, né? Passam aquele dia ouvindo Jesus, vendo por que João Batista falou que Jesus era o Cordeiro de Deus, né? Vendo que realmente com seus próprios olhos. E aí, depois desse dia de conversa, né? André, que era um dos dois, e aí a gente tem um silêncio aqui em relação a esse segundo discípulo, porque o texto fala, eles viram, né, onde Jesus morava, né, eram mais ou menos 4 horas da tarde, ficaram aquele dia lá com ele, de 4 horas da tarde até tarde da noite. André, o irmão de Simão Pedro, fala no versículo 40, era um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E o texto não fala quem é esse outro discípulo. Quem seria esse outro discípulo? Pelo contexto e por toda a característica desse evangelho de João, esse outro discípulo é João. Porque João ele não cita o seu nome na carta inteira. Tanto que eu já falei nos estudos anteriores e torno a lembrar vocês, é uma evidência interna de que João escreveu essa carta, é João não chamar João Batista de João Batista. Ele chama João Batista só de João, porque ele não tem intenção de nomear o outro João, que é o João, irmão de Tiago, que é o João, o escritor da carta, que era ele mesmo. Ele traz essa característica contigo de não dar o nome dele. Ele se identifica como o discípulo a quem Jesus amava. Nós vimos lá no primeiro estudo, né? Nós começamos lá pelo último capítulo. O discípulo a quem Jesus amava era ele. Então nós cremos que esse outro discípulo, além de André, era João. E os dois primeiros discípulos de Jesus foram André e João. Depois vem Pedro, depois a gente vai ver aqui Natanael, né? Filipe, depois vem Tiago, né? Mateus, depois vem os outros discípulos, né? E aqui o texto continua, né? André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham. No versículo 41 fala assim, ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias. Ou seja, depois de ouvir o testemunho de João Batista, este é o Cordeiro de Deus, depois de seguirem Jesus, depois de passarem um tempo ouvindo Jesus, eles tiveram certeza que Jesus era o Messias, que aqui quer dizer o Cristo, aqueles que Israel tanto esperava, aquele que Israel ansiava, o Messias, o libertador, o redentor, achamos, né? E a gente tem inclusive nas igrejas batistas, quando a gente faz um momento de evangelismo, né? O que a gente chama de conferência de evangelismo, a gente fica orando durante um tempo, a gente tem um tempo chamado Operação André. Por que Operação André? Porque André levou o seu irmão a Jesus. Então, nessa Operação André, nós começamos a orar e pedir a Deus, pessoas próximas de nós, que nós possamos levar a Jesus, assim como André levou Pedro a Jesus, né? Então, se chama Operação André, né? Já fiz algumas vezes essa Operação André, levando alguns amigos a Jesus. E Jesus, ele olha para Pedro e já vê em Pedro uma pedra, né? Que pedra seria essa? Nós vamos ver, né, em outros evangelhos, no próprio evangelho de João também, que Pedro ele tem uma certa liderança em relação aos discípulos, né? E aí a gente vê que essa mudança de nome aqui simboliza que muitas vezes quando nós encontramos Jesus, Jesus ele quer nos mudar, quer nos transformar, né? E aqui nos seus discípulos ele muda o nome de alguns deles, e aqui no caso especial nós temos Pedro, que se chamava Simão, e que ele fala, agora você se chamará Cefas. E Cefas quer dizer Pedro, uma pequena pedra, né? Fazendo referência à sua liderança no futuro. Né? Jesus já enxergava o futuro assim como ele enxerga o futuro já nas nossas vidas. E é por isso que nós sabemos que no final vai ficar tudo bem, no final tudo vai dar certo, porque Jesus esteve na cruz, está aqui hoje com a gente, também está no futuro assegurando, né, que coisas maravilhosas acontecerão para todos aqueles que amam a Deus. Amém? Agora aqui a gente vai seguir adiante, a gente vê essa transposição desses dois discípulos de João seguindo Jesus.
E agora nós vamos encontrar mais 2 discípulos se achegando a Jesus. E eu vou estar lendo aqui dos versículos 42 ao 51. Amém? Virar aqui a câmera para a gente ler o texto bíblico. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: "Siga-me." Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José." Então Natanael perguntou: "De Nazaré pode sair alguma coisa boa?" Filipe respondeu: "Venha ver." Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: "Eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum." Natanael perguntou a Jesus: "De onde o Senhor me conhece?" Jesus respondeu: "Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira." Então Natanael exclamou: "Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel." Ao que Jesus lhe respondeu: "Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas." E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Vou estar virando aqui a câmera de novo. Pronto. Irmãos, aqui nós temos mais 2 discípulos e nós temos esse novo contexto aqui, esse mesmo contexto aqui do discipulado, de se ter um mestre, de seguir um mestre, de aprender com alguém, né? Jesus, fala-se aqui que no dia seguinte Jesus ele vai para a Galiléia e o ministério de Jesus começa ali na Galiléia, começa ali em Cafarnaum, né? Na região da Galiléia que é chamada Galiléia dos Gentios, né? Os seus discípulos são galileus, né? Ou seja, era uma província formada ali por pessoas simples, né? Era um lugar, entre aspas, sem importância no contexto judaico, né? E Jesus ele fala o seguinte para Filipe: "Siga-me." Jesus aqui está chamando Filipe para ser discípulo dele, para aprender dele, né? Para estar junto com ele. Não são esses seguidores que hoje nós temos nas redes sociais, né? Nós seguimos muitas pessoas, mas seguimos eles só de longe, vemos só o que eles querem postar, vemos, entre aspas, só o que eles querem aparentar ser, né? Nós só mostramos, entre aspas, o que nós queremos que os outros vejam, né? E aí as pessoas têm muitos seguidores, né? E aqui Jesus ele faz o contrário. Jesus ele tinha até muitas pessoas que o seguiam, multidões que o ouviam, mas ele escolhe só 12 para serem seguidores íntimos, para verem tudo que Jesus fazia, para compartilhar todos os momentos com Jesus, que foram os 12 discípulos. Aqui nós vemos 4, né? 4 não, nós vemos já 5. A gente tem André, a gente tem o outro que não é dito o nome aqui, mas nós queremos que seja João. Nós temos Pedro, irmão de André. Agora nós temos Filipe e Natanael, também conhecido como Bartolomeu em outros evangelhos. Então, do time de 12, nós já temos 5 aqui. E João, o evangelho de João, vai parar aqui nesses 5. Ele não vai dizer como os outros foram chamados. Os outros evangelhos nós vemos outros sendo chamados. Tá bom? Segue-me. E esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Ou seja, Filipe ali na resenha com André e Pedro, na conversa com André, com Pedro, eles todos tinham essa expectativa. Uma coisa que todos os discípulos tinham em comum era a expectativa messiânica. Eles já esperavam o Messias. E Jesus, quando viu eles, viu isso no coração. Então Filipe, ele assim como André chamou Pedro, Filipe, ele encontrou Natanael e lhe disse: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José." Né? Hoje em dia nós
de repente podemos estranhar, nós falamos geralmente o sobrenome das pessoas, a gente não fala o local de onde elas vieram e nem de quem elas são filhos, mas naquela época era muito comum se identificarem as pessoas assim. Ainda mais Jesus, que era um nome muito comum ali na Palestina. Tanto que ali, quando Jesus foi ser crucificado, o outro prisioneiro entre qual eles escolheram se chamava Jesus também. Jesus Barrabás. E aí colocaram Barrabás, mas o nome também era Jesus, né? E aparecem outros Jesus na Bíblia. Jesus, o Nazareno, filho de José, né? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque Natanael, ele não vem, ele não tinha uma fé especulativa. Ele fala, não, as leis, a lei de Moisés, quem Moisés falou na lei, e os profetas. Os dois falavam sobre o Messias, e eu achei esse Messias que está na lei e nos profetas, né? E aí, Filipe, que era alguém bem estudioso, e a gente vai ver aqui daqui a pouco porque ele era estudioso, fala o seguinte assim, pode vir de Nazaré pode sair alguma coisa boa, ou pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma das menores cidades, né? E nas profecias era escrito que Jesus ele nasceria em Belém. Então Natanael tinha essas informações. Então ele pensa assim, vem cá, de Nazaré, a gente crê aqui que Jesus, nós sabemos hoje em dia que Jesus nasceu em Belém, depois Jesus, ele fugindo de Herodes, que queria matar todas as crianças, avisado aos pais dele em sonhos para que eles fujam. Então os pais passam certa infância de Jesus no Egito, fugindo de Herodes, e depois de alguns anos eles voltam, mas eles não querem voltar para o centro para que Jesus não seja perseguido, para que Jesus não seja morto. Então eles ficam ali na região da Galiléia, em Nazaré. E aí Jesus começa a se chamar Nazareno. Nazareno pode ser uma depreciação, né? Pode ser uma depreciação, poderia ser um lugar que ninguém de importância nasceria. De repente, para se cumprir a profecia lá em Isaías 53 de que ele era desprezado e rejeitado pelos homens. Os nazarenos tinham essa característica de repente ser desprezados pela alta cúpula de Jerusalém, pelos judeus. Nazaré não tinha uma certa dignidade aos olhos deles, e Natanael esperava alguém que tivesse nascido em Belém, que tivesse sido criado em Jerusalém, mas Deus ele contraria todas as expectativas humanas, mas não deixa de ser bíblico. Não deixa de ser bíblico. Não deixa de cumprir as profecias. A profecia do Egito chamei o meu filho, a profecia que haveria um grande choro em Belém, porque os filhos já não existiam mais, e Raquel não ia querer ser consolada porque os filhos não existiam mais. Tudo isso são profecias, e que o Messias seria alguém desprezado, indigno entre os homens. E era o caso de Jesus. Por isso esse espírito de Natanael. Tem certeza? Realmente é isso mesmo? Nazaré não tem como ser de Nazaré, né? Voltamos aqui. Filipe, ele fala, ele não defende Jesus. Ele fala, venha ver. E da mesma maneira hoje, irmãos, nós às vezes perdemos tempo querendo colocar Jesus na cabeça das pessoas. Jesus ele tem que ser uma experiência. A pessoa tem que vir ver. A pessoa ela tem que crer, né? Hoje em dia ela vai ver pelos olhos da fé. Ela tem que crer e se relacionar com Jesus e saber a respeito de Jesus. Hoje em dia nós temos a palavra, nós temos os cristãos, nós temos os milagres, né? Nós temos essa suprema revelação da palavra de Deus, e a pessoa ela tem que experienciar, experimentar, venha ver, né? Saiba por você mesmo e não só pelo que eu estou te falando, venha ver. E aí quando Jesus viu Natanael se aproximar, antes de Natanael dizer qualquer coisa, Jesus fala assim, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Vocês que estão me acompanhando, vocês veem que a minha versão é um pouco diferente da de vocês. A minha esposa me deu essa Bíblia aqui há um pouco tempo. Ela é uma Nova Almeida atualizada, né? É aqui, ó. Não sei se vai dar para os irmãos lerem,
uma nova Almeida atualizada, né? É conhecida hoje em dia como Almeidinha. Ela é João Ferreira de Almeida, mas atualizada em 2017. Em outras versões, fala o seguinte no 47: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, né? O dolo em si era intenção, né? Uma intenção em que não há intenção de pecar, em que não há intenção de errar, em que não há maldade, premeditação. E aqui a Almeida, a Almeidinha, nova Almeida atualizada, ela escolhe colocar, não existe fingimento algum. Ou seja, não é alguém hipócrita, né? O que era o caso de muitos israelitas, né? Muitos fariseus, saduceus, os religiosos da época. Felipe era alguém religioso, Felipe era alguém que esperava o Messias, Felipe era alguém que conhecia as profecias, mas que não era falso, em que não havia dolo, em que não havia fingimento. Bom, e Natanael, falei Felipe, mas é Natanael, sobe, em que Natanael que não tinha dolo, tá? Confundi aqui. Então Natanael ele perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Versículo 48. Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. E aqui nós temos os comentaristas bíblicos falando que não é literal isso. Não é que Natanael estivesse embaixo de uma árvore. Mas isso aqui quer dizer em relação a Natanael ser alguém estudioso. Porque a figueira é uma árvore especial. A figueira, muitas vezes na Bíblia, simboliza Israel. A figueira era uma árvore com uma sombra muito grande. Era um lugar ideal para se estudar embaixo, para se estudar ao ar livre, né? E nós temos na Bíblia, na Palavra de Deus, a figueira como a terceira árvore que aparece na Palavra de Deus. Se nós formos em Gênesis, Deus ele cria várias árvores frutíferas, né? Ele também cria a árvore da vida que está no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. São as duas árvores que aparecem ali nos primeiros capítulos de Gênesis. Isso chama muito a nossa atenção, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Chama muito a nossa atenção porque hoje nós não temos acesso a essas árvores. Mas quando Adão e Eva pecam, eles olham e veem que estão nus. Então eles cosem folhas de figueira. Né? Nós temos aqui uma figueira da Mata Atlântica que as folhas são bem pequenininhas, que não daria para tampar nada. Mas essa figueira aqui do Oriente Médio, as folhas eram um pouco maiores, daria para tampar alguma coisa, né? O interessante é que essa é a terceira árvore a ser mencionada na Bíblia. E ela é importante para muitas religiões. Muitas religiões acham que a figueira é sagrada, inclusive o budismo. Parece que o Buda ele tem a revelação, alcança nirvana, na copa de uma figueira, né? As religiões afro-brasileiras também têm uma relação muito íntima com a figueira. Mas isso não é particular dessas religiões, mas sim de todas as religiões. Ou seja, quando Jesus ele fala que via Filipe embaixo da figueira, era que Filipe era alguém estudioso, era que Filipe estava realmente embaixo da sombra de Israel e que Filipe era alguém que realmente buscava conhecer a verdade, buscava estudar. Todas essas características. Por isso que Filipe se espanta. Porque não é simplesmente... Jesus poderia ter passado, visto ele embaixo de uma árvore e depois falar assim: olha, antes eu já tinha te visto ali embaixo. Isso é comum, né? Porque às vezes você é apresentado para alguém e eu falo: rapaz, eu já tinha te visto jogado bola uma vez ali, a gente jogou bola junto, eu te vi naquele dia, mas agora eu estou te conhecendo, né? Poderia ser isso, mas não era somente isso. Era uma característica da personalidade de Filipe, do caráter de Filipe. Amém? Então a gente segue aí sabendo que a figueira ela tem esse símbolo para o judeu, um símbolo de estudo, um símbolo de Israel, um símbolo da palavra de Deus, um símbolo da religião, né? Mas eu queria chamar a atenção aqui para vocês que estar debaixo da figueira foi um elogio para Natanael. Correto?
Quando Natanael ouve isso de Jesus, ele fica espantado. Era um elogio para Natanael. Mas hoje em dia, a gente vê ali em Gênesis que os homens eles cozinharam folhas de figueira, cozeram folhas de figueira para tampar a sua vergonha e a sua nudez. Mas quando Deus chega, Deus pega uma pele de um animal. A Bíblia não deixa isso bem claro, mas subentende-se que para Deus arrumar uma pele de animal para Adão e Eva, algum animal teve que morrer. E algum animal inocente. Não se fala de qual pele, de qual animal foi aquela pele que vestiu Adão e Eva. Mas era algo que era, em relação às folhas, era permanente. Porque as folhas teriam que ser trocadas praticamente toda semana. A partir do momento que Deus cobre a nudez deles com uma pele de animal, aquilo ali vai durar bastante tempo. Ou seja, Deus ele pode cobrir o pecado verdadeiramente e aponta para uma outra verdade, que o sangue de um inocente teve que ser derramado. E pela primeira vez, Adão e Eva tiveram contato com a morte. O que eu quero trazer aqui para os irmãos? Que quando João aponta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é você estar debaixo da figueira, não é você estar numa boa religião, não é você ter uma boa intenção hoje em dia que te salva. E sim o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque boas intenções não te fazem nascer de novo. O Cordeiro te faz nascer de novo. Boas intenções não apagam os seus pecados. O sangue do Cordeiro apaga o pecado. Ou seja, Natanael sai debaixo da figueira para seguir o Cordeiro, para seguir Jesus. Isso é algo que tem que ficar marcado. São que horas aí, meu amor, por favor? 8 e 6. 8 e 6, tá? Então nós vamos seguindo, que dá para a gente estudar mais aqui. Né? Então, Filipe fala assim, então Natanael exclamou, eu vou falando muito, tenho medo de cansar os irmãos aí. Então Natanael exclamou, Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Né? Ou seja, a revelação está sendo gradual. Né? Vocês veem aqui, João ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí vem o André e João e já falam assim, nós achamos o Messias. Né? E aí quer dizer, a coisa vai aumentando. A coisa vai aumentando, né? Aqui, o Messias, Natanael, quando ouve, já conversa com Jesus e já fala assim, o Senhor é o Filho de Deus. É a primeira vez que Jesus é chamado de Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. É a primeira vez que Jesus é chamado de o Rei de Israel. Né? A revelação para os seus discípulos vão sendo gradual e a partir que mais discípulos vão chegando, mais revelações vão sendo feitas. Né? E Jesus respondeu assim, você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. E acrescentou, em verdade lhe digo que você verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui, quando nós vemos isso, a gente vê uma exclamação de Jesus muito forte a respeito da ligação dele do céu com a terra, correto? Você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Né? Só que eu queria levar os irmãos a algo que é mais rico. Por quê? Porque eu já falei que Natanael é um estudioso da palavra. A palavra para ele era a lei de Moisés e os profetas. O evangelho ainda não tinha sido escrito, o evangelho estava sendo vivido, né? Eles estavam contando boas notícias uns para os outros. O evangelho significa boas notícias. Lá nós encontramos Jesus, temos uma boa notícia, nós encontramos o Messias, o Cristo. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então o evangelho aqui está acontecendo. Esses fatos foram escritos depois, a Bíblia foi completa depois. A Bíblia que Natanael tinha era a lei de Moisés e os profetas. Na lei de Moisés, e dessa lei faz parte Gênesis, nós temos Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas. Jacó, quando ele sai da casa do pai dele, de Isaque, e vai encontrar sua esposa, fugindo do seu irmão Esaú, ele certa noite, ele deita a cabeça numa pedra, né?
e ele tem uma visão. Ele tem uma visão de uma escada que começava na terra e ia até o céu. E nessa escada que começava na terra e ia até o céu, ele via anjos subindo e descendo. Sabe o que Jesus está falando? Sabe essa escada? Sou eu. Você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu sou essa escada que leva a terra até o céu. Eu sou esse caminho que leva a terra até o céu. Eu vou abrir o céu para que vocês possam subir. E isso aqui aumenta em muito o significado para a gente. Aumenta em muito, né? Ilustra bem, traz clareza ao que Jesus estava falando para Natanael, né? Era em relação a essa figura que apareceu para Jacó lá no Antigo Testamento. Jesus era o cumprimento dessa profecia e Natanael ia ver isso acontecer. Jesus fala assim, ó, isso você vai ver isso acontecer, né? E agora nós temos aqui, eu falei com os irmãos, meu amor, quando for 8h20 você me fala, por favor? 9 minutos. Tá. Nós temos aqui, né, começando o capítulo 2 de João. E aí eu queria chamar a atenção para os irmãos que eu já falei da particularidade do Evangelho de João, né? Eu comecei ali o nosso estudo há 2 semanas atrás, falando que João ele escolheu os fatos que ia escrever. E agora no capítulo 2 nós temos o primeiro de 7 milagres. João escolheu cuidadosamente 7 milagres para estarem nos seus evangelhos. Esse que nós vamos começar a ler agora é o primeiro milagre. Eu também falei no início, e eu quero relembrar com vocês, que me parece que João ele tenta fazer um paralelo com Gênesis, pelo menos no início, ou o Espírito Santo inspira ele para isso e de repente nem ele se ligou. Mas nós temos o capítulo 1 de João começando. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Como é que começa o livro de Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, os dois falam no princípio, os dois falam sobre criação. E agora aqui no capítulo 2, a gente tem no capítulo 2 de Gênesis a criação do casamento. Né? Deixará homem pai e mãe e apegar-se a uma mulher e ambos serão uma só carne. Está lá no capítulo 2, se não me engano, no versículo 19 de Gênesis. E agora nós temos também, aqui no capítulo 2 de João, um casamento. Né? Um casamento em que falta vinho. Ou seja, Jesus restituindo a alegria de um casamento. De repente, João tinha isso em mente, né? Primeiro o céu e a terra são criados, né? Primeiro vem Jesus, que no princípio era o verbo, estava com Deus. Agora Jesus ele vai restaurar o casamento. Ele vai restaurar as famílias, né? Pode-se ser que João tivesse isso em mente, o Espírito Santo quisesse falar isso com João e conosco nesse momento. E agora nós partimos para João capítulo 2. Amém? Nós não vamos, claro, terminar esse capítulo hoje, mas nós vamos começar a ler e falar algumas coisas sobre esse capítulo 2. Eu vou estar aqui virando a câmera. João capítulo 2. Nós vamos ler até o versículo 10, tá bom? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: o que a senhora está me dizendo isso? Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. E estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. E quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, mas, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Então nós temos aqui um milagre muito conhecido de Jesus. Jesus ele transformando a água em vinho. E nós cremos que Jesus, esse foi o primeiro milagre de Jesus, né?
é o que nós cremos. Aqui, irmãos, a gente tem que ver alguns contextos, e eu vou estar falando melhor desse milagre no próximo estudo. Mas agora, para que você fique ligado, Jesus é convidado para esse casamento. Jesus era alguém perto, alguém que os noivos conheciam, tanto Jesus quanto seus discípulos, ou seja, devia ser uma família ali da Galileia que conhecia tanto Jesus de Nazaré quanto seus discípulos, quanto a mãe de Jesus. Agora, o fato da mãe de Jesus saber que não tem vinho quer dizer o seguinte: primeiro, que a mãe de Jesus era importante para as pessoas daquela festa, principalmente para os noivos. Por quê? Por que foram procurar a mãe de Jesus e falar que acabou o vinho? Porque era como se fosse o seguinte, né? Há pouco tempo a gente participa de casamentos e às vezes nós somos padrinhos, né, de alguns casamentos, às vezes não. Mas algumas vezes a minha esposa ficou com a incumbência de ser responsável por algumas coisas em alguns casamentos, né? Responsável pela entrada dos padrinhos, sei o quê. Então, quando tinha um problema, as pessoas não vão falar com a noiva, com o noivo, e às vezes nem com os pais do noivo, porque para ser uma noite de festa resguardam eles. Então, primeiro falam com pessoas próximas. E Maria era uma das pessoas próximas. Por isso que Maria teve acesso a essa informação, uma informação que não foi para a festa toda, nem para o mestre-sala. O vinho acabou. E aí Maria, que já tinha ouvido várias coisas a respeito de Jesus, já tinha sonhado, Deus já tinha falado com ela através de um anjo da importância de Jesus, ela vai até Jesus e fala: o vinho acabou, né? E aí Jesus fala, em outras versões, fala assim: mulher, que tenho eu contigo, né? Aqui tá: Senhora, por que você me disse isso, né? Jesus, ele dá uma certa distância e logo fala a frase depois, que é uma frase: ainda não é chegada a minha hora. Essa frase aqui no versículo 4 do capítulo 2 de João é uma frase que contrasta lá no capítulo 17 de João, versículo 1, quando Jesus parece que está no Getsêmani, na sua oração, e ele fala assim: Pai, é chegada a minha hora. Ou seja, quando a mãe de Jesus fala acabou o vinho, Jesus ele logo lembra do seu sangue. Porque o vinho iria simbolizar o seu sangue. E ele logo lembra da cruz. Ele fala: mulher, ainda não é chegada a minha hora de eu dar o meu sangue para que o sangue, o vinho seja o memorial do meu sangue. Não, não chegou. Né? Não está na hora de servir a Santa Ceia. Né? Mas Maria e Jesus, como eu falei, naquele contexto de quanto mais nós temos um contexto em comum na linguagem econômica, ali na figura da linguagem, na filosofia da linguagem, a economia na linguagem, quanto maior o contexto, menos palavras. Por exemplo, eu e minha esposa, às vezes, por um olhar, a gente já sabe o que o outro quer. Então a gente vê ali que foram poucas palavras, mas Maria já disse o que Jesus precisava saber, e Jesus também já disse o que Maria precisava saber. Não havia chegado a hora, mas ia haver sendo dado o primeiro passo para que chegasse a hora. O primeiro milagre de Jesus, né? E aí Maria fala: façam o que ele mandar. E aí é interessante, irmãos, porque cabe ao servo fazer o que o Senhor manda. E aqui Jesus se tornou o Senhor, né, desse casamento, né? E aí os servos fazem o que Jesus manda, e nós temos aqui o milagre, o primeiro milagre de Jesus, que são essas águas se tornando em vinho, e aí a festa continua. Aqui eu acho que tem uma esperança muito grande para nós. Por quê? Porque todos nós passamos por momentos de alegria, mas também todos nós passamos por alguns momentos de tristeza, né? Aqui esse primeiro milagre de Jesus, sendo a água transformada em vinho e o vinho melhor vindo por último, é que aqueles que obedecem Jesus, aqueles que estão com Jesus, no final terão uma alegria muito maior. Uma alegria muito mais gostosa, assim como esse vinho. O vinho melhor ficou por último, né? E aqui a gente continua. Por quê? Porque estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros.
E aqui a gente sabe que quem purifica o cristão hoje em dia é o sangue de Jesus que cobre todo o pecado, né? Aqui são as águas que eram usadas para um ritual, para eles se limparem, para se lavarem bem, né? Para se lavarem bem, para estarem ali se higienizando, né? Para ficarem, entre aspas, limpos, né? Aqui aponta também que o que vai purificar, o que vai dar alegria é o sangue de Jesus, é o vinho novo, é o vinho de Jesus. Um vinho que não cabe nos odres velhos, tem que ter odre novo, tem que ser nova criatura para receber esse vinho. Bom, e aí Jesus ele falou assim, agora encha um pouco e tire e leve o responsável. Então aqueles empregados devem estar pensando assim, rapaz, esse Jesus está maluco. Por quê? Porque manda a gente encher de água, agora manda tirar a água e levar lá pro mestre-sala, né? Mas a água já havia se transformado em vinho. Mais uma vez, cabe ao servo fazer o que o Senhor manda, né? E isso é algo assim muito importante para nós que somos cristãos, porque nós somos servos do Senhor Jesus. Então cabe ao servo fazer o que o nosso Senhor manda. Assim as coisas vão dar certo. E deu certo, né? Aquele mestre-sala provou o vinho, né? E aí chamou o noivo. E aí deu uma boa notícia pro noivo. O noivo não entendeu nada. O noivo ele estava viajando ali, né? O noivo naquela hora ali não entendeu nada. Mas Jesus sim é o noivo. Agora encerrando esse estudo, eu acho interessante que esse é o primeiro milagre no ministério de Jesus. Um milagre num casamento, né? É tão interessante isso, irmãos, que o primeiro milagre de Jesus é num casamento, e eu creio também que o último milagre de Jesus será num casamento. O casamento agora dele com a igreja. Ele será o noivo e a igreja será a noiva. Ou seja, o ministério de Jesus começou num casamento e também vai terminar com um casamento, né? E isso é lindo demais. Por quê? Porque a humanidade começa num casamento. Depois vem Jesus e faz seu primeiro milagre no casamento. E a gente crê que essa era vai terminar num casamento, em que Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, né? Esperança linda, irmãos. Algo lindo para a gente, algo lindo para que a gente possa meditar, né? E o melhor de tudo é que o último vinho será o melhor. A última alegria que teremos será a melhor alegria. Amém? Vamos estar orando? Se você tiver alguma dúvida sobre o que nós lemos, né? Eu vou continuar falando aqui sobre esse casamento no próximo estudo. Se tiver alguma dúvida sobre o que nós lemos, sobre o que nós estudamos, alguma pergunta, pode deixar nos comentários. Se tiver algum pedido de oração também. Nós vamos estar orando a pedido de uma irmã chamada Rúbia, por uma senhora chamada Sandra Brito, que está internada aqui no Hospital de Miguel Pereira, para que Deus a esteja curando. Depois eu quero orar por você. Minha esposa depois quer orar por mim. Que bom, né? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse estudo, obrigado pelo Evangelho de João, que é um evangelho, Senhor Deus, tão marcante. Amém. É um evangelho que parece que abre, Senhor Deus, esclarece toda a Bíblia. Esse evangelho que é uma chave de interpretação de toda a Bíblia, Senhor Deus. Obrigado por estarmos estudando ele. Obrigada. Que teu Santo Espírito esteja nos guiando, Senhor Deus, nesse estudo. E nós te agradecemos pela oportunidade de ministrá-lo essa noite. Peço, Senhor Deus, pela Dona Sandra, Senhor Deus. Dona Sandra que está internada aqui no Hospital Miguel Pereira. Que o Senhor esteja, ó Pai amado, curando ela. Que o Senhor esteja tirando ela, Senhor Deus, dessa internação, do CTI, ó Pai amado. Que ela seja curada para a sua honra e glória, Senhor Deus. Que assim como Jesus fez esse primeiro milagre, transformando água em vinho, que Ele também transforme a saúde dessa senhora, Senhor Deus. E dê alegria a ela, ó Pai. Ó Senhor Deus, da mesma forma nós oramos pelas equipes médicas, ó Pai amado. Pelas pessoas que estão, ó Pai amado, adoecidas. Não só a Dona Sandra, mas as outras também, que o Senhor esteja curando, Senhor Deus. Ó Pai amado, que o Senhor também esteja consolando as famílias que estão perdendo seus entes queridos. Temos notícias que no nosso país mais de 60 mil pessoas já morreram, Senhor Deus. Ó Pai, tem misericórdia das famílias, consola, que Teu Espírito Santo esteja consolando, Amém. Senhor Deus. Ó Pai amado, e obrigado, Senhor Deus, por essa noite, por esse dia. Pai.
pelas pessoas que estão ouvindo essa transmissão, que o Senhor abençoe cada família, cada lar, ó Pai amado, cada coração, as pessoas que irão ouvir a transmissão depois também, ó Pai amado. Abençoe a todos, ó Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Legal. Vem. E A gente vai estar orando e cantando parabéns. ó, que surpresa, hein? Que hoje é um dia muito especial, né? Então a gente vai estar cantando parabéns pro papai, tá fazendo, ó, entregando a idade dele, 38 anos. Pera aí. Steve. Tá adicionando alguém aí no vídeo que eu acho que é minha mãe. Ou meu pai, não sei, os dois, né? Meu pai ou minha mãe. Deixa eu ver se tem que virar. Deixa eu ver se é isso. Eu não sei. Mas... Peraí, gire seu dispositivo, viu? É isso. Você não pode... Não permitiu? Não sei. Oh. Acho que é porque começou... Acho que é porque começou a transmissão assim deitada. Será? Eu não sei se não pode virar depois. Poxa, que pena. Mas a gente estava tentando conectar aqui com a minha sogra, né? A mãe do aniversariante, com o meu sogro. E a gente não está conseguindo, mas a gente vai estar mesmo assim orando pela vida dele, agradecendo a Deus, né? Pela bênção que ele é nas nossas vidas, na vida dele, por onde ele tem passado, né? A gente tem muitos testemunhos disso e nós agradecemos a Deus pela sua vida, meu amor. Vem, Guigui, para a gente estar orando. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida do teu servo, Pai, que hoje está completando mais um ano de vida. Ó Deus, tem misericórdia, que você esteja, Deus, guardando ele de todo mal. Ó Deus, tão dedicado, ó Deus, à tua palavra, ao teu serviço, ó Deus. Muito obrigada pela bênção que ele é nas nossas vidas e por onde ele tem passado, Pai. Que o Senhor continue a fortalecê-lo, ó Deus. Se por algum momento ele se sentir desanimado, que o Senhor possa estar colocando o Senhor por terra, ó Deus, que ele possa saber que ele é muito especial, ó Deus, para ti e para nós. Muito obrigada, ó Deus, por mais este ano de vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Que Deus abençoe, tá, meus irmãos? A paz. Cachorro.